na hora que você vai desenhar a sua solução, é importante você também pensar, pô, se um componente falhar, o restante da plataforma não pode falhar. Um outro ponto importante também da gente conversar é um pouco sobre a documentação, né? Como documentar uma arquitetura que é um negócio complexo, cada um faz de um jeito. Se você pedir o mesmo software, se você pedir para 5 pessoas diferentes documentarem, talvez elas vão desenhar diagramas, 5 diagramas diferentes. Então, existe um tipo de documentação que chama C4. Agora o autor eu esqueci o nome aqui, eu não anotei, mas se você pesquisar C4 Architecture Documentation, alguma coisa assim, vocês vão achar. Mas é uma que a gente gosta bastante da GUP. Ela tem um conceito do mapa. Quando você olha o mapa mundial, você está vendo os países. Aí se eu dou um zoom no Brasil, eu vejo os estados. Aí se eu dou um zoom num estado, eu começo a ver as cidades. Se eu dou um zoom na cidade, eu começo a ver os bairros e as ruas. Então, o conceito dessa documentação é isso, de você ir dando zoom. Então, você olha, primeiro, a arquitetura como um todo, o macro, assim, igual a gente falou, a arquitetura. Qual que é o nível de arquitetura? A arquitetura é tudo, é desde como você organiza o arquivo até quais sistemas comunicam com quais sistemas. Então, esse autor, ele propõe você dividir em 4 camadas, em 4 níveis, a sua documentação de arquitetura. Aí aqui por exemplo, você tem o seu sistema aqui, aí você quebra em containers, uma camada, um nível de containers, um nível de componente e um nível de código. Então, entrando no nível de contexto, né? Na verdade, esse primeiro sistema, essa primeira camada aqui de sistema, a gente chama de contexto. O que é o contexto? Cara, aqui é um exemplo do próprio autor, eu sou Internet Banking. E qual que é o meu contexto? Eu tenho clientes, eu comunico com um sistema de e-mails, eu tenho que comunicar com o mainframe antigo, legado meu aqui, ou sei lá, aí no caso da GUP, por exemplo, a gente tem um módulo de recrutamento, aí a gente tem um módulo de admissão, a gente usa o Mailgun para enviar e-mail, a gente usa o Google para fazer busca de endereços, então a gente tem o usuário, o candidato, que é o usuário, tem o usuário da empresa, então se dá esse contexto. Tudo numa visão bem macro de com o que o seu sistema lida. Então, se o meu sistema lida com o sistema de e-mail, então eu vou botar o sistema de e-mail. Se o meu sistema tem um usuário candidato e tem um usuário empresa, eu vou botar esses 2 usuários. Se eu tenho mais personas ali, eu acho que é legal detalhar um pouco as personas que interagem com o seu sistema. E se o seu sistema interno comunica com outro sistema interno, também é legal você colocar ali. Então, isso é para você bater o olho e ter um contexto geral do que é a sua aplicação. E depois você entra mais, aí você dá um zoom, você pega o sistema aqui, pegou o Internet Bank, a gente dá um zoom no Internet Bank. Então, eu começo a olhar os containers que tem dentro desse sistema. Aí também, assim, containers, essa nomenclatura, cada lugar chama de um jeito. Se você olhar em linguagem de, sei lá, tem padrão de projeto que usa isso de um jeito, tem framework que chama uma coisa de container. Então, assim, abstraiam as outras coisas que vocês chamam de container e pense que container aqui são módulos e pedaços importantes desse sistema, que podem ser serviços, microserviços, ou às vezes é um serviço, mas que ele está dividido em 2 módulos, 2, 3 módulos. Às vezes é uma aplicação web, é uma aplicação mobile, e você tem um banco de dados. Então são os componentes que são relevantes no sistema. Então, sei lá, você tem um serviço, tem uma plataforma que tenha 6 serviços, e que você tenha um banco de dados e você tem uma aplicação mobile e uma aplicação React. Então você vai botar lá uma aplicação React front-end aqui, single page app, eu tenho o meu aplicativo mobile, eu tenho esses 6 serviços aqui, eu tenho o meu banco de dados, ou se você tiver 2 bancos de dados, você bota os 2 bancos de dados, e aqui também ele dá um exemplo de, olha, esse meu serviço aqui, esse meu microserviço, ou o que for, ou esse meu módulo, ele comunica com o sistema de e-mail. Então, por exemplo, na GUP, o meu módulo de candidato, ele comunica com o LinkedIn, ele comunica com a Indeed, que são parceiros nossos que a gente tem integração. Então você já faz esses links também, já conectando qual container tem
e como ele faz, né? Por exemplo, que ele dá um exemplo de send e-mails using. Então, ou seja, você está enviando e-mail, você usa esse sistema para enviar e-mail. E depois eu acho que é legal também todo mundo aprofundar, pegar um pouco. Não é complexo, é bem trivial. Às vezes um paper você consegue post, tem vários posts no Medium sobre esse tema que dá para você entender um pouco mais de detalhe. Não é nada profundo, você não vai ter livro sobre isso. Às vezes um talk no YouTube você já vai conseguir entrar bem profundamente nisso, é um termo que não é muito grande. E beleza, container, ou seja, containers são esses componentes que formam um serviço, e aí você já entra dentro de um container, você deu zoom, você já estava no sistema, você deu zoom para o container, depois agora a gente está dando zoom para dentro de um container. Então dentro de um container eu tenho um controller, eu posso ter eu tenho componentes dentro desse meu container que formam esse container. Então, sei lá, vamos pensar aqui aquele exemplo que eu dei do Custom Forms. Sei lá, eu tenho um serviço que chama Candidates, e esse Candidates ele tem um componente ali que a gente pode chamar de Custom Forms, por exemplo. Então, aí você tem um componente que é teste, que é o teste de perfil que o usuário, que o candidato possa fazer. Então, esse componente, esse serviço ou módulo, né, porque depende, a decisão, como a boa arquitetura ela deixa você tomar essa decisão no futuro, então você pode tomar a decisão de não tenho microserviços, mas eu tenho vários módulos dentro desse meu monolito. E esses módulos podem um dia virar microserviços, e dentro desses módulos eu tenho componentes, né? Então você documenta esses componentes, como esses componentes se comunicam, como que eles interagem, qual que é a chamada que um tem para o outro, se ele já tem, por exemplo, o controller já conversa com a single page application, conversa com o mobile, então você já dá um pouco de zoom, você já começa a entender. Então imagina que uma pessoa acabou de chegar no time, então ela vai falar assim, cara, eu vou dar manutenção nesse internet bank aqui. Quando você olha para dentro desse internet bank, quando a pessoa olha para esse modelo, ele já sabe, beleza, eu tenho um controle aqui que comunica com minhas aplicações de front, eu tenho um reset password, então o cara já começa, antes de olhar para o código, ele já começa a se situar o que ele tem que olhar na hora que ele vai trabalhar em cima desse código. E depois tem desculpa, eu não botei aqui no slide aqui, na verdade aqui é de código, é a documentação de código, que aí dentro de um componente você tem vários códigos, várias classes, né? Classe se for orientado a objeto, mas enfim, é um conjunto de códigos que você documenta como que elas interagem. Então aqui é no nível de classe mesmo. Então eu tenho a classe administration que comunica com a classe service. Então a gente na Guppy a gente não documenta essa parte, a gente não documenta código, porque é tão dinâmico, muda tanto que a gente preferiu não documentar, porque dá muito trabalho documentar isso. A gente está até querendo fazer uma ferramentinha para gerar essa documentação de forma automatizada, mas a gente preferiu não documentar essa parte. Então, desculpa. Hoje a gente documenta componente, container e contexto. Basicamente, eu acho que é um grande overview sobre documentação de arquitetura, mas eu acho que vale todo mundo aprofundar um pouco mais. Aqui é uma visão mais superficial, mas também não é um assunto muito grande a ponto de ter um livro, então acho que um vídeo no YouTube que você vê, ou lê um texto no Medium ou em qualquer outra plataforma, eu acho que já dá para saber o suficiente sobre C4 para aplicar. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta no contexto da Guppy, eu fiquei curioso, assim. Eu entendo que essa parte de documentação, ela tá ligada, enfim, ao modelo de negócio, à equipe ou quem está montando, né? É bem dinâmico, né? E aí fazendo uma pergunta específica no caso de vocês, e aí para quem está assistindo aqui também pode ter tido essa dúvida, e eu fiquei com dúvida também para de repente aplicar em alguma coisa, que tu pode explodir alguma daquelas coisas ali se tu achar que é necessário? Aí minha pergunta, sempre pendendo para o front-end, JavaScript, né? Eu vi que ali tu tinha caixinhas de mobile app, né, e de single page application. No sentido, pensando numa arquitetura front-end,
tu aconselha, ou tu já viu isso, de que, bom, quem sabe vale a pena também fazer uma documentação da arquitetura front-end. Aí poderia dar um zoom no single page e ali, enfim, porque a arquitetura front-end hoje em dia aí, né, é gigantesca, pode ser mais complexa do que, sei lá, que a parte de infra até, né? Isso a gente poderia fazer, então? Eu acho com certeza, porque os autores, se você reparar, esses autores sobre arquitetura e tudo, são caras mais de Java, pensam um pouco mais do back-end, então eles têm uma tendência, um viés de sempre dar exemplos mais para o back-end, né? Mas eu acho que dá para você criar, talvez não mudaria aqui na parte de contexto, e talvez nem nessa parte aqui dos containers, né? Dependendo, pode ser que o container também, né? Porque você tem um single page app que você pode ter vários módulos, né? Dentro do seu front-end, é quase que o front-end é quase que um sistema à parte, né? São dois sistemas, né? Você tem dois sistemas que comunicam, o front-end e o back-end. Eu acho que dá para você quebrar e dar um zoom também. Principalmente o que eu mais enxergo é a parte de componentes. Eu acho que essa com certeza dá para você documentar. Dá para você usar o C4 para isso. Assim, a gente na GUP não fez isso, a gente documentou um pouco mais, a gente focou um pouco mais no back-end nessa documentação. A gente está investindo um pouco mais agora em arquitetura de front, inclusive a gente está contratando uma galera, a gente está investindo bastante nisso, e com certeza a gente vai chegar nessa conclusão de que a gente precisa documentar melhor. Eu colocaria nessa arquitetura de componentes aqui também essa parte de container, já os containers que você enxerga do seu front-end. Então, vamos botar no mundo da GUP. A gente imagine que a gente tenha um container ali que seja da gestão de vagas. A parte de front-end mesmo que seja da gestão de vagas. Pode fazer sentido eu colocar aqui, minha parte de gestão de vagas tem esse container, que é o front, e tem o back-end dele. Pode fazer sentido sim. Ou aí a gente tô só supondo aqui, porque eu nunca fiz, né? Mas uma coisa que pode funcionar também seria documentar a parte, né? Você faz uma documentação mais focada no back-end e uma outra documentação mais focada no front-end. Que aí você bota as coisas mais específicas do front-end. Então, se eu quero ver a documentação da arquitetura, vou mexer no front-end, eu olho a documentação do front-end. E se eu vou mexer no back-end, eu olho a documentação do back-end. Pode funcionar também. A gente não fez o C4 para front-end, mas eu acredito que seja uma boa fazer sim.